Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte. Quarta-feira, 2 de abril de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia nas ondas do rádio, sempre de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E a gente sempre abre o giro aqui com uma notícia do dia, mas hoje eu antecipo em primeira mão para você o que você vai ouvir, o que vai ser notícia amanhã. O presidente Lula vai divulgar um balanço de todas as ações do governo federal nos 2 primeiros anos desse mandato. É o evento chamado Brasil Dando a Volta por Cima, que vai acontecer aqui em Brasília e também vai reunir todos os ministros. Vamos saber mais detalhes no boletim da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira, 3 de abril, do evento Brasil Dando a Volta por Cima. A cerimônia será no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, a partir das 10 horas, com a presença de ministros, parlamentares e representantes da sociedade civil. O encontro pretende dar transparência às ações realizadas pelo governo federal desde o início da gestão, com destaque para avanços na economia, no combate à fome e à pobreza, na geração de empregos e na melhoria de serviços essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. Entre os pontos importantes está a volta do Brasil ao grupo das 10 maiores economias do mundo. Nos últimos 2 anos, o país cresceu o dobro da média registrada entre 2019 e 2022, com um PIB de 3,2% em 2023 e 3,4% em 2024. Outro avanço importante é a geração de empregos. Em 2024, a taxa de desemprego atingiu o menor nível dos últimos 12 anos e chegou a 6,6%. Desde 2023, mais de 3,2 milhões de empregos formais foram criados no período. O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação, registrando o maior aumento em 6 anos. O evento O Brasil Dando a Volta por Cima marca um balanço dos primeiros 2 anos de governo e sinaliza as entregas previstas para 2025 e 2026. Para outras informações, acompanhe os canais oficiais do governo federal. A Rádio Gov vai transmitir esse evento ao vivo amanhã, a partir das 10 horas da manhã, pelo site radiogov.ebc.com.br. É só clicar no play. Terminaram na última segunda-feira as inscrições da segunda etapa do PAC Seleções e o governo federal divulgou o resultado. Mais de 99% das cidades brasileiras enviaram propostas para receber investimentos do programa, hein? Minas Gerais liderou em número de inscrições, seguido por São Paulo e Bahia. Lademir Filipim. As inscrições do novo PAC Seleções 2025 foram encerradas nesta segunda-feira, dia 31. O governo federal recebeu 35.119 propostas enviadas por 5.537 municípios, 99,4% dos municípios brasileiros. Os municípios de Minas Gerais lideraram em número de inscrições, seguido por São Paulo e Bahia. Além disso, o Ministério da Saúde recebeu o maior número de pedidos, totalizando 19.800. Logo em seguida, o Ministério da Educação recebeu 8.782, Esporte e Cidades ficaram com 4.513 e 1.966, respectivamente. O programa investirá 49,2 bilhões de reais em 4 diferentes eixos: saúde, educação, ciência e tecnologia,
infraestrutura social e inclusiva, cidades sustentáveis e resilientes e em 19 modalidades. Os objetivos são de melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento da população brasileira através da ampliação de investimentos em infraestrutura, visando ampliar e modernizar a rede de atendimento à saúde, fortalecer o direito à educação, melhorar a mobilidade urbana, garantir acessos aos direitos e promover o desenvolvimento sustentável das cidades com a participação direta dos gestores municipais e estaduais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O governo federal tem ações para quem tem transtorno do espectro autista. O Claudimário Carvalho tem as informações. O governo federal tem buscado reforçar políticas públicas para atender pessoas com transtorno do espectro autista. Algumas medidas incluem a criação de salas multissensoriais em agências do INSS e aeroportos, melhorias no benefício de prestação continuada, o BPC, e investimentos na rede de cuidados à pessoa com deficiência. O governo destaca o programa de acolhimento ao passageiro com autismo, que prevê 20 salas de apoio em aeroportos para reduzir estímulos sensoriais e proporcionar um ambiente mais confortável. Informa que no INSS, espaços adaptados já começaram a ser instalados para atender segurados com autismo e onde não há estrutura física, kits itinerantes estão sendo utilizados. De acordo com dados do Planalto, houve reajuste de até 35% para os centros especializados em reabilitação que atende autistas, além de um incentivo adicional de 20% no custeio dessas unidades. O governo revisou regras do BPC para assegurar que autistas, mesmo com deficiência leve, possam ter acesso ao benefício desde que atendam aos critérios de renda. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Olha, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2007. Já faz um bocado de tempo, né? Quase 20 anos. O objetivo era realmente esse, aumentar a conscientização sobre o autismo em todo o mundo. Vamos falar um pouquinho disso aqui. O que é o autismo? É chamado de transtorno do espectro autista. É uma condição neurológica que afeta a comunicação, o comportamento e, portanto, afeta também a interação social, né, entre as pessoas. O autismo se manifesta de diferentes formas e tem várias intensidades, por isso que é espectro, né? Vai do mais simples até o mais complexo da situação. Algumas pessoas com autismo podem ter dificuldades na comunicação verbal, na comunicação não verbal, outras podem até falar, se expressar, mas têm interesses restritos e muitas vezes comportamentos repetitivos. Como é possível ajudar ou conviver com esta situação? Primeiro, informação, né? Saber sobre o autismo, compartilhar essa informação com amigos e com familiares. É claro que tem que ser uma informação correta, não vai cair em fake news, né? Depois, respeito, tratar com respeito, empatia, reconhecendo a individualidade de cada um, autista ou não, né? A inclusão é importante, apoiar iniciativas de inclusão em escolas, empresas e outros espaços sociais. Aí você pode estar oferecendo apoio às famílias de pessoas com autismo. Eu tenho colegas que são mães de jovens, né? Eram crianças e são jovens autistas em diferentes níveis, e a gente que acompanha relativamente de perto, né? Porque a convivência, o trabalho, o corre-corre do dia a dia acaba não permitindo tanta proximidade, mas a gente que acompanha de alguma maneira vê como é a batalha de uma mãe, de um pai com uma criança e depois um jovem autista. Então é sempre importante pensar no apoio e na compreensão, na empatia neste momento. Tá legal? 4h10, a gente segue aqui no nosso giro. Você já imaginou num país tropical como o nosso, com sol de janeiro a janeiro praticamente, optar pelo bronzeamento artificial?
ficar laranja, igual aquele presidente, né? Pois é. Apesar de proibidas no Brasil desde 2009, ainda existem câmeras de bronzeamento artificial. E o procedimento, segundo a Organização Mundial de Saúde, é cancerígeno. Por isso, a Anvisa decidiu cortar pela raiz e proibir a fabricação das lâmpadas de alta potência usadas nesses equipamentos. Quem explica é Estefânia Lima. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu o armazenamento, venda, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de lâmpadas fluorescentes de alta potência, utilizadas em equipamentos de bronzeamento artificial. A resolução foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. De acordo com o órgão de vigilância, a medida visa coibir a manutenção das câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos, que são proibidas no Brasil desde 2009. A Anvisa reforça que o bronzeamento artificial pode causar câncer de pele, envelhecimento precoce, queimaduras, ferimentos e até problemas graves na visão. A decisão segue estudos da Organização Mundial da Saúde, que também concluíram que o bronzeamento artificial é cancerígeno. A proibição tem apoio da Sociedade Brasileira de Dermatologia e do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Para saber mais, acesse gov.br/Anvisa. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E agora o assunto é prevenção. O Ministério da Saúde vai enviar para 9 cidades do estado do Rio de Janeiro 1 milhão de doses extras da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo e outras doenças. José Carlos Andrade explica o motivo da medida. O Ministério da Saúde vai enviar 1 milhão de doses extras da vacina tríplice viral para o estado do Rio de Janeiro. A nova distribuição vai garantir uma ação específica para bloqueio do sarampo entre a população de 6 meses a 59 anos de idade. Os municípios prioritários para a imunização de bloqueio são Duque de Caxias, Mesquita, Belford Roxo, Nilópolis, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. O planejamento foi definido após o registro de 2 casos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A estratégia vai ser realizada em 3 etapas e a primeira começa no sábado, dia 7 de abril, com foco em escolas e creches, serviços de saúde, rede de turismo, trabalhadores de transporte individual e coletivo, forças de segurança e pessoas em situação de rua. A segunda etapa está prevista para o final de abril em universidades, escolas de ensino técnico e trabalhadores da saúde. A terceira e última etapa deve iniciar até a segunda semana de maio, com prioridade para pontos volantes de vacinação, locais públicos e de grande movimentação, estações e terminais, áreas comerciais e praças públicas. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. No SUS, você encontra vacinas o ano inteiro para cada fase da sua vida. Quem tem de 12 meses a 59 anos de idade deve se vacinar contra o sarampo. Informe-se em uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta atualizada. É isso aí. Para mais informações, você pode acessar o site gov.br/saúde/sarampo. É uma situação bastante delicada essa aí, hein? O Brasil já havia alcançado a eliminação do sarampo lá em 2016. A doença ressurgiu em 2019, né? Aquela coisa complicada ali. Entre 2018 e 2022, foram registrados 39.779 casos de sarampo no Brasil, com 40 mortes. A doença parece uma besteirinha, mas pode matar, né? Principalmente crianças. Aí, em 2024, ano passado, o Brasil recebeu a recertificação de país livre do sarampo pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, e também a Organização Mundial de Saúde. Essa recertificação ocorreu após o Brasil ter perdido esse status lá em 2019 devido à queda da cobertura vacinal. Por que houve queda da cobertura vacinal? Um bando de fake news sobre vacina, começou com a vacina de Covid, vai transformar em jacaré, e as outras vacinas aqui e ali e tal. Tem um movimento mundial de gente que não acredita e reage à vacina. E essa mentirada toda em fake news, né, infernizou o Brasil e houve queda da cobertura vacinal de várias doenças. Também aquela, né, a paralisia infantil, né, que é a
poliomielite, né? Exatamente, também sofreu com isso. E o sarampo foi aí bem evidente. A situação é essa. O país precisou fortalecer sua programação de vacinas na rotina e agora estamos com essa situação aí. Vamos acompanhar de perto lá no Rio de Janeiro, hein? Mudando de assunto, mas ainda no Rio, o BNDES liberou 50 milhões de reais para a reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro. O prédio histórico não é do Rio, é no Rio, né? O Museu Nacional, é claro que é de todo o Brasil, né, do mundo, no Rio de Janeiro. O prédio histórico, com extenso acervo, foi quase totalmente destruído no incêndio em 2018. Lembra? Que tristeza, hein? Você deve lembrar daquelas imagens do fogo consumindo tudo ali. Cláudio Mário Carvalho conta pra gente essa aí. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, anunciou um novo apoio financeiro de 50 milhões de reais para a reconstrução do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Com esse valor, o total investido pelo banco na recuperação do museu, destruído por um incêndio em 2018, chega a 100 milhões de reais. O primeiro repasse de 2 milhões de reais e 500 já foi autorizado. Os recursos serão usados para restaurar o Paço de São Cristóvão, reformar a Biblioteca Central e divulgar as ações do museu. Também está prevista a criação de um fundo patrimonial para garantir a sustentabilidade financeira da instituição no futuro. O diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, lembrou que o apoio do BNDES começou antes mesmo do incêndio e se manteve ao longo dos anos. Criado em 1818, o Museu Nacional é o mais antigo do Brasil e um dos mais importantes da América Latina. Seu acervo inclui fósseis, artefatos arqueológicos e a famosa ossada de Luzia, o fóssil humano mais antigo já encontrado na América do Sul. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Uma empresa holandesa vai pagar mais de 430 milhões de reais num acordo de leniência fechado pela AGU e pela CGU. Para quem não sabe, acordo de leniência é um instrumento jurídico que permite a redução ou a isenção de sanções a empresas que colaboram com investigações de corrupção. Vamos entender aí no boletim AGU Brasil. Um acordo de leniência vai garantir 435 milhões e meio de reais em multa e ressarcimento à União e à Petrobras. O acordo foi fechado entre a Advocacia Geral da União, a AGU, a Controladoria Geral da União, CGU, e a empresa Trafigura, com base na Lei Anticorrupção. A companhia holandesa, especializada na comercialização de commodities, incluindo petróleo e seus derivados, esteve envolvida em atos de corrupção entre os anos de 2003 e 2014. Durante esse período, foram realizados pagamentos indevidos a agentes públicos por meio de intermediários para a obtenção de informações privilegiadas sobre as operações de compra e venda com a Petrobras. No processo de acordo, a CGU e a AGU avaliaram o programa de integridade da Trafigura, que inclui um código de ética e conduta, políticas de transparência e procedimentos internos de controle. Além do pagamento da multa e do ressarcimento, a empresa se comprometeu a aprimorar essas condutas éticas, tanto em suas atividades comerciais quanto nas operações de suas subsidiárias no Brasil. O acordo de leniência acontece quando uma empresa reconhece os atos de corrupção que cometeu e ajuda as autoridades nas investigações com provas e dados. As sanções, como multas e proibição de contratar com o poder público, podem então ser atenuadas ou anuladas. De Brasília, Wesley McAllister. E agora, reforma agrária. A Advocacia Geral da União assegurou a posse de 5.600 hectares para assentar 200 famílias de pequenos agricultores em Mato Grosso. Ingrid Suede tem mais detalhes no AGU Brasil. 200 famílias serão assentadas no município de Jaciara, em Mato Grosso, e terão a garantia da terra para a produção agrícola.
O pano de fundo do impasse envolvia a usina Jaciara e a usina Pantanal, hoje em estado de falência, que reivindicavam a posse da área, que totaliza 5.600 hectares. A Advocacia Geral da União mostrou que as empresas não faziam jus a qualquer direito sobre o terreno e que se tratava de uma tentativa de apropriação de bem público destinado à reforma agrária, programa que tem por base cumprir o dever funcional da terra de torná-la produtiva. A Corte Especial do TRF1 cassou a liminar que era favorável às empresas, restaurando a posse da terra em favor da União. Mas o caso acabou parando no STJ. A discussão envolveu até conflito de competência, sobre qual juízo iria avaliar o caso, e na época ficou definido que seria área civil e não criminal. O STJ, por fim, reconheceu que já existe decisão anterior, negando o pedido das usinas. Essa decisão permite que o processo de reforma agrária seja retomado com o assentamento de mais de 200 famílias de pequenos agricultores. De Brasília, Ingrid Suete. O Voa Brasil tem impulsionado viagens de avião entre aposentados. Nos últimos 8 meses, mais de 35 mil passagens foram reservadas pelo programa, que oferece passagens aéreas por R$200. Vamos saber mais com Lucília Araújo. O programa Voa Brasil do Ministério de Portos e Aeroportos registrou mais de 35 mil passagens reservadas em 8 meses. O número é suficiente para lotar 270 aeronaves. A iniciativa beneficia aposentados do INSS e já abrange mais de 80 municípios brasileiros. Segundo o governo federal, São Paulo lidera as buscas de cidades mais procuradas, seguida por Rio de Janeiro e Recife. Entre os 20 principais destinos, apenas 3 não são capitais: Campinas, em São Paulo, Juazeiro do Norte, no Ceará, e Porto Seguro, na Bahia. Para participar do Voa Brasil, o aposentado do INSS deve acessar o programa pelo site gov.br/Voa Brasil e escolher data, origem e destino. O programa oferece bilhetes por até R$200 para quem não viajou de avião nos últimos 12 meses. O governo federal anunciou que pretende utilizar na segunda fase do programa a base de dados do ProUni, FIES e SISU para relacionar estudantes elegíveis a acessar o benefício. Acesse mais informações na página oficial do Ministério de Portos e Aeroportos na internet. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Março foi o mês do consumidor e o Inmetro divulgou um balanço da operação que identificou irregularidades em milhares de produtos em quase 200 cidades. José Carlos Andrade tem mais detalhes. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, realizou a Operação Mês do Consumidor em março e encontrou irregularidades em 2.580 produtos. A fiscalização abrangeu quase 113 mil itens em 6.340 estabelecimentos de 188 municípios. Os principais problemas envolvem peso líquido inferior ao declarado, erro de pesagem e medições acima do limite permitido. Foram vistoriados balanças comerciais, alimentos, produtos de higiene e itens de segurança doméstica, como panelas de pressão, cadeiras plásticas, escadas, fogões e extintores. Os fiscais emitiram 382 autos de infração. As multas variam de R$100 a R$1.500.000, conforme a gravidade da irregularidade. O Inmetro orienta que consumidores comprem apenas produtos com selo do Instituto, que é uma garantia de que atendem aos padrões de qualidade e segurança. Denúncias podem ser feitas pelo site oficial do Inmetro ou pelo telefone 0800 285 1818, disponível apenas para o telefone fixo, das 8 às 16h30. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O capacitismo machuca. Ele se manifesta através de piadas, de olhares de pena, de exclusão do mercado de trabalho e até na falta de acessibilidade. Se não tiver nenhuma pessoa com deficiência em algum espaço, alguma coisa tem de errada. Posso fazer de tudo que posso, trabalhar, no cinema e assim vai. O capacitismo é algo que é um processo lento da gente conseguir acabar com ele, mas que a gente precisa falar para que isso aconteça. E vamos continuar lutando por mais espaço e oportunidade. Precisamos ser vistos e ouvidos
porque capacidades e talentos temos muito. Junte-se a nós e seja uma pessoa anticapacitista e diga: estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Nós estamos aqui. A invisibilidade é o retrato do capacitismo. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora vamos saber como está o tempo em todas as regiões do país com Lademir Filipim. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 2 de abril de 2025. Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta quarta-feira tempo encoberto com chuvisco, com os termômetros registrando mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 70%. Goiânia, em Goiás, fica com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 35 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 30%. Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 90 a 50%. Porto Franco, no Maranhão, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura oscila entre 24 e 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Norte. Manaus, no Amazonas, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Belém, no Pará, fica com tempo nublado com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 80%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 29 graus. A umidade do ar vai de 90 a 50%. Cotia, em São Paulo, festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 55%. Jacarezinho, no Paraná, celebra aniversário com tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 2 de abril de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Lademir Filipim. Olha, eu aproveito aí para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário nesta quarta-feira, 2 de abril. Parabéns para Porto Franco, no Maranhão, Cotia, em São Paulo e Jacarezinho, no Paraná, que completam mais um ano hoje. É aquela hora que a gente abre aqui o Comunica BR para ver como o governo federal está chegando na sua cidade. Porto Franco é grande produtora de soja no estado do Maranhão. Lá, o governo federal já investiu R$1.500.000 agora, nesse início de ano, para o agronegócio. Foram fechados até agora 5 contratos para financiar a produção. Isso dos grandes, né? Dos pequenos, R$109.000 para 2 pequenos produtores via Pronaf, em Porto Franco, no Maranhão. Cotia, em São Paulo, tem forte presença da imigração japonesa por lá. O pessoal também produz muito lá, né?
Eles receberam uns lotes lá para produzir, e aí era questão até de sobrevivência, mais do que subsistência, sobrevivência, né? Olha, mas eu achei uma coisa curiosa lá em Cotia. Tem 3 bolsistas nascidos no município, contemplados aí com Bolsa Esporte, né? Bolsa Atleta. Eu esqueci de botar o nome da bolsa aqui. São 3 bolsistas nascidos no município, contemplados aí com Bolsa Atleta, apoio previsto para esse ano de R$ 33.300. Em Jacarezinho, no Paraná, desde a sua fundação, Jacarezinho se destaca aí pela agricultura forte, por causa do solo lá, é a chamada Terra Roxa, em Jacarezinho. Então tem lá R$1.700.000 para o agronegócio, em 4 contratos para financiar a produção, e R$546.000 em 7 contratos via Pronaf para os pequenos agricultores familiares de Jacarezinho, no Paraná. Você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal um capítulo inédito da radionovela Na Boca do Povo e uma entrevista com o ministro Wellington Dias, que tira várias dúvidas sobre o programa Acredita no Primeiro Passo. Não sai daí. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h30. Assunto Federal. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação assinou um acordo de R$40 milhões em tecnologias para o controle de aeronaves não tripuladas. Mais informações com Mariana Leite no Minuto Ciência de hoje. Vamos ouvir. Minuto Ciência. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou ao lado do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro da Defesa, José Múcio, da abertura da 15ª edição da LAAD Defense and Security, o evento internacional de defesa e segurança que destaca a importância da inovação, tecnologia e soberania para o setor, teve início nesta terça-feira no Rio de Janeiro. Após a cerimônia, a ministra visitou os estandes da feira, ao lado do ministro José Múcio e do diretor de inovação da FINEP, Elias Ramos. Na ocasião, a titular do MCTI assinou o contrato de investimento da FINEP com a Empresa Nacional de Tecnologia e ACIT, representada pelo CEO Luiz Teixeira. A ministra Luciana Santos enfatizou a relevância da pesquisa, da tecnologia e da inovação para a área de defesa. Muitas das conquistas tecnológicas que o mundo experimentou ao longo da história vieram de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de defesa do espaço. Então, com esses aportes, queremos fortalecer esses setores pensando no presente e no futuro. O acordo visa o desenvolvimento do MUST, um sistema de monitoramento de aeronaves não tripuladas em áreas urbanas. O projeto receberá um investimento total de R$40 milhões, sendo 28 milhões da FINEP e 12 milhões da IACIT e entidades parceiras. A expectativa é que o sistema seja concluído em 36 meses. As áreas de CTI têm importante papel na indústria de defesa como motor de desenvolvimento tecnológico e da inovação em nível global. Dentro da Política Nacional de Reindustrialização, a Nova Indústria Brasil, o MCTI apoia 57 projetos envolvendo principalmente empresas estratégicas de defesa e institutos de pesquisa das Forças Armadas. As iniciativas fazem parte da missão 6 da NIB. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. E tá na hora da sua radionovela aqui no Assunto Federal, o 4º capítulo de Na Boca do Povo, produzida pelo MDS, é sobre empreendedorismo. Você vai acompanhar a busca por melhorias em uma banquinha da Feira da Cidade. Roda aí, Zé. Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social. Essa história se passa numa feira de artesanato. 2 das feirantes mais antigas estão comentando a nova banca da Aline. Ô Cássia, tá vendo o que eu tô vendo? Que chique essa nova barraca da Aline. E tem como não notar tanta modernidade, barraca toda novinha, com painel de luzes, as prateleiras, olha só. Não tinha visto nada igual aqui na feira não, viu? Ô Aline, tu não vai contar pra gente não como foi que você conseguiu fazer essas melhorias todas na sua barraca não, mulher? Calma, gente, calma que eu conto tudo. O que eu quero é que todo mundo progrida comigo pra feira ficar mais linda ainda. Aline,
Você só pode ter ganhado na loteria para conseguir fazer tanta mudança assim na barraca. Ganhei não, Dani, mas as melhorias foram feitas assim mesmo, graças a um empréstimo que consegui no banco a juros baixinhos que cabem no bolso. Olha só, há muito tempo eu estava querendo comprar umas prateleiras mais espaçosas para expor melhor esses produtos. Tanta coisa bonita que a gente vende, mas nem dava para o cliente ver direito. Aí eu descobri o programa Acredita. Acredita no quê, Aline? Acredita no primeiro passo, amiga. É um programa do governo federal onde os empreendedores, assim como nós três aqui, podem conseguir microcrédito a juros abaixo do mercado para investir ou aperfeiçoar o negócio, assim como eu estou fazendo aqui na banca. O Fred, meu amigo que vende pipoca lá na frente da feira, vocês sabem, né? Sim. Pois é, ele também conseguiu microcrédito e investiu num carrinho para vender água de coco e água mineral. Tá feliz da vida o Fred, nesse calorão vende demais. E com você, como foi? No meu caso, eu procurei o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social. Eu estava lá atualizando as informações do Cadastro Único. Depois de me informar, fui ao banco parceiro do programa aqui na nossa cidade. Fiz o contrato e recebi o crédito. Depois, com a assistência técnica dada pelo agente financeiro lá do banco, foi só botar em prática o meu plano de melhoria da banca. E olha como valeu a pena, gente. Esse painel luminoso vai atrair novos clientes. E coloquei um igual lá na entrada da feira, viu? Para fazer propaganda. E além de melhorias aqui, consegui comprar mais material para bordar novos tapetes e enxovais. As colegas de feira, Cássia e Daniela, ficaram super interessadas no Acredita e muito felizes pelas novas conquistas da amiga Aline. E muitas dúvidas surgiram. Foi assunto da conversa até a feira fechar. Aline, mulher, e me diz uma coisa, eu também posso ir em busca desse microcrédito? Dani, o certo mesmo é você se informar no CRAS. Como eu disse, foi lá que eu conheci o programa Acredita no primeiro passo. Só depois que eu fui ao banco. O que eu sei é que para ter acesso ao microcrédito é preciso estar inscrita no Cadastro Único. E sei também que as informações precisam estar atualizadas. A Aline passou a informação certa. O programa Acredita no Primeiro Passo é um conjunto de iniciativas do governo federal, estabelecidas em parceria com estados, Distrito Federal, prefeituras, organizações públicas, setores, empregadores e da sociedade civil. Ele tem como objetivo promover a autonomia socioeconômica, pelo aumento da renda, com valorização do trabalho e das capacidades empreendedoras de pessoas do Cadastro Único. O Acredita oferece microcrédito produtivo orientado, além de apoio para a estruturação de empreendimentos sustentáveis, como é a banca de artesanato da Aline. Podem participar do programa pessoas de 16 aos 65 anos de idade, com informações atualizadas no CAD Único. São prioridade do programa pessoas com deficiência, mulheres, jovens, negros e membros de populações tradicionais e ribeirinhas. Eu não sei você, Dani, mas eu vou essa semana ainda no CRAS saber mais sobre esse programa aí. Eu não posso ficar de fora. Se eu tiver mesmo como captar microcrédito, já sei até onde eu vou investir. Vou comprar a banca ao lado e oferecer novos produtos. Tava pensando em vender velas aromáticas. O que você acha, amiga? Você vende as velas e eu invisto mais nos meus quadros, que é pra clientela sair daqui satisfeita. Juntas, amiga, a gente oferece tudo o que uma casa precisa. É vela, é pano de prato, é quadro, é enfeite. E por aí vai, vamos vendendo tudo. Todas as pessoas inscritas no Cadastro Único e no programa Acredita no Primeiro Passo, que já possuem um negócio ou querem começar uma empresa, podem participar das ações de empreendedorismo. Isso inclui a participação em cursos e o acesso ao microcrédito produtivo orientado, por meio de serviços prestados pelos parceiros do programa. O Acredita no Primeiro Passo atua como intermediário no contato com os operadores de microcrédito parceiros, instituições financeiras e entidades autorizadas de crédito que operam o programa. O Fundo Garantidor do Acredita oferece condições diferenciadas para a garantia de operações de crédito das pessoas e negócios de inscritos no CAD Único. Para acesso às garantias, os tomadores de crédito devem procurar as instituições financeiras cadastradas e os seus agentes estruturadores de negócio. Narração Iaco Guerra, roteiro Érica Brás, vozes de Natália Carvalho e Ana Calisto e Érica Brás, edição de áudio Ricardo Xavier. Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Entrevista.
Depois da novelinha aí, a gente continua nesse assunto aí de empreendedorismo, agora com um bate-papo com o ministro do MDS, Wellington Dias. Em conversa comigo e Mariana Jungmann, o ministro respondeu a perguntas de ouvintes sobre o programa Acredita no Primeiro Passo. Roda aí, Zé. Bom, ministro, hoje nós temos algumas perguntas de ouvintes para o senhor, mas antes de começarmos a tirar as dúvidas delas, eu gostaria que o senhor começasse explicando, para quem ainda não sabe, o que é o programa Acredita no Primeiro Passo. É um programa que tem como olhar básico o público do Bolsa Família, do Cadastro Único Social. Nós estamos falando ali de pessoas que, muitas delas, são de uma família que recebe algum benefício, mas ela já tem curso superior, ou está fazendo universidade, tem um curso técnico, ou está fazendo o ensino médio, e pessoas que já têm um negócio. São 19 milhões de pessoas que se declaram pequenos empreendedores, mas com a renda baixa. 4.630.000, no estudo que fizemos com o Sebrae, ali são pessoas que já têm o CNPJ. Então, o presidente Lula criou um fundo garantidor federal para resolver vários problemas. Por exemplo, os pequenos, quando chegam no banco, aí o banco pergunta, tem um avalista? Não tem. Tem um bem para dar como garantia? Não tem. Pronto, já encerrou a conversa. Com o fundo garantidor, não precisa, desses requisitos. Ali o fundo garantidor é a garantia. Também tem o estruturador de negócios, ali examina qual é a prospecção daquele negócio planejado, faz a assistência técnica, elabora o projeto e ali também solução para outro problema. Com o risco diminuído por causa do fundo garantidor, os bancos baixam os juros. Além do crédito do trabalhador, que baixou bastante os juros, também no programa Acredita. Por exemplo, vai de 0 até 9%, agora no máximo, no segundo passo, Selic mais 2%, e eu digo que a vantagem principal é que pode trabalhar variados negócios, no campo, na cidade, e a gente já está aí com 155 mil contratos, 1 bilhão e 800 milhões nas mãos dos pequenos. Bom, ministro, como o Luciano mencionou anteriormente, nós temos perguntas de ouvintes da Voz do Brasil e vamos começar pela Andressa Lima, de Fortaleza, no Ceará. Ela tem um depoimento e também uma pergunta. Fiquei desempregada na pandemia e comecei a trabalhar vendendo bolos dentro da minha casa, na cozinha pequenininha da minha casa. Quando surgiu o programa, o programa Acredita no Primeiro Passo, ele me impulsionou, ele me ajudou, me deu uma segurança, de tirar o meu negócio de dentro de casa e montar uma loja para mim de bolos e doces. O valor que eu tirei foi financiado para mim foi um valor de R$10 mil, com juros muito baixinho, que dá para eu pagar em parcelas suaves, e que eu consegui realizar esse sonho. E aí, seu ministro, eu queria fazer uma pergunta. Se dentro do programa, se ele conta com algum tipo de capacitação para nos capacitar, a melhorar cada vez mais, para que a gente possa alcançar novos voos. Sim, Andressa, é possível e você pode contar. É conversar aí com o agente de desenvolvimento, do Banco do Nordeste, e ele pode te orientar. Por exemplo, nós temos uma parceria com a empresa Visa, com 200 mil vagas abertas, que pode lhe orientar sobre orçamento, sobre a parte da estruturação financeira do seu negócio, como é que lida com a parte de caixa, como é que você pode prospectar para o futuro, e com isso você, inclusive, garantir o segundo passo. O primeiro passo, até R$21 mil. No segundo passo, até R$80 mil. E eu quero que você cresça para chegar no terceiro passo, que vai a financiamentos de até R$1.200.000. O presidente Lula quer dar a mão para você poder crescer e, se Deus quiser, alcançar aí, muito em breve a gente vai falar da grande empresária Andressa. Que Deus lhe abençoe. Inclusive, o senhor fechou recentemente um acordo com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para reforçar essa parte de capacitação do programa, ministro? Exatamente. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, eu estive no Chile, ali numa assembleia, a ministra Simone Tebet também, e o Banco Interamericano, ele é um parceiro da Aliança Global
contra a fome e a pobreza. Ele aprovou, inclusive naquela Assembleia, o plano para investir 24 bilhões de dólares em países do mundo nessa direção. E o Brasil foi o primeiro a chegar, já celebrando ali uma parceria. Com isso, ele pode aportar recursos que calibra a taxa de juros no Brasil mais baixa e, do outro lado, voltada para essa parte da assistência técnica para o negócio, mas também assistência para a superação da pobreza. E o senhor mencionou aí um acordo com a empresa Visa e tem com outras grandes empresas também focado nessa parte de capacitação do pessoal do Acredita, né? Sim, por exemplo, preciso de fazer qualificação para essa área de tecnologias, eu quero agora entrar nesse mundo digital, vender, não é, através dos sites. A Amazon, por exemplo, ela tem uma parceria conosco que chega a 500 mil vagas. Os institutos federais, as universidades, o SEBRAE e outras áreas do Sistema S. Então, ali é apresentar para o estruturador de negócio, o agente de desenvolvimento ou a pessoa da assistência técnica de estados, de municípios, e as portas estão abertas para seguir apoiando quem precisa. Ministro, nós temos aqui a pergunta da Jocicleide da Silva, de Buenos Aires, Pernambuco. Vamos ouvir. Tenho uma academia. Comecei academia ponto alugado, depois saí para o meu ponto próprio, com recurso do Crédito Amigo. Fui fazendo aos pouquinhos e hoje tenho uma das melhores academias. Até loja dentro tenho também. Agora quero crescer, fazer mais para o meu negócio. Posso conseguir novamente pelo Acredita no primeiro passo? Sim, o Crédito Amigo, o Agroamigo, são programas muito importantes que trabalhamos integrados com o Acredita. E eu lhe digo que aí é apresentar ao agente de desenvolvimento a sua opção pelo programa Acredita, e até o valor de R$21 mil no primeiro passo. Ali a vantagem, como foi dito, a taxa de juro é 0,7% ao mês, não é? Então vai dar aí em torno de 8,75% ao ano. E com isso é possível sim você crescer. Pernambuco é um estado que a gente tem ali um olhar todo especial e queremos ter aí o máximo de empresários e principalmente mulheres empresárias, não é, dentro do programa Acredita. Ministro, a gente tem uma pergunta interessante aqui da Osana de Carvalho, de Ribeira do Piauí, e ela é produtora rural e tem também um pequeno negócio de costura. Ela está preocupada que o crédito do Acredita possa vir a interferir na aposentadoria dela. Vamos ouvir a pergunta. Eu tenho uma pergunta para me fazer, porque como eu estou faltando 1 ano e pouco para mim se aposentar, eu quero saber se eu posso pegar o crédito da Acredita e não vai interferir no modo da minha aposentadoria rural. Osana, primeiro meu abraço aí para você, todo o nosso povo de Ribeira do Piauí, onde eu estive com o governador Rafael Fonteles e vários parlamentares recentemente. Dizer que conheço bem aí sua região, ainda do tempo do povoado Espírito Santo, né? Depois passou à cidade de Ribeira do Piauí. Primeiro, não tem nenhum perigo, não é, de você ter qualquer problema com a sua aposentadoria. O programa Acredita, ela é uma oportunidade para você ter mais do que a perspectiva de um salário mínimo, não é, de aposentadoria. Queremos apoiar aí o seu negócio, não há nenhuma interferência nem em relação à aposentadoria rural e nem há outras formas de aposentadoria. É um programa que quer que a pessoa cresça como empreendedora. E como empreendedora, você tem uma oportunidade de, ao crescer, planejar, inclusive, uma aposentadoria maior. Eu espero que aí você possa desenvolver a sua área, não é, de costura, a sua área de produção, comercializar, crescer. Muito em breve, quem sabe, vai ser a Osana, dona de várias lojas nessa região aí do Vale do Rio Piauí. Essa foi a entrevista com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Esse e outros conteúdos você encontra no portal radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Assunto Federal. Momento Serviço. Os pagamentos do incentivo matrícula do programa Pé de Meia continuam nesta quinta-feira. Desta vez para os estudantes que nasceram nos meses de julho e agosto. Vamos saber mais no Caixa Notícias. Caixa Notícias. A Caixa paga nesta quinta-feira, 3 de abril, o incentivo matrícula do programa Pé de Meia referente a 2025. O incentivo é destinado aos estudantes do ensino médio regular e do ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, que nasceram nos meses de julho e agosto. O incentivo é creditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, pagar contas e Pix direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br. Você sabe o que é o selo Petronilha? É um reconhecimento concedido a escolas que tenham projetos de educação para as relações étnico-raciais. O selo também destina aí R$200 mil para fortalecer essas ações. Agora as redes de ensino têm mais tempo para inscrever iniciativas no selo. O prazo foi ampliado para até 17 de abril. Lucília Araújo explica. O Ministério da Educação prorrogou até 17 de abril o prazo para que as redes de ensino de todo o país se inscrevam no selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva de Educação para as relações étnico-raciais. As redes de ensino podem inscrever até 2 iniciativas, sendo uma sobre relações étnico-raciais e outra sobre educação escolar quilombola. A inscrição deve ser feita no portal do MEC. As secretarias selecionadas vão receber R$200 mil por iniciativa para fortalecer suas ações. De acordo com o governo federal, o selo reconhece redes que promovem equidade racial na educação e implementam a lei que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, deverá prestar apoio técnico ao MEC no processo de concessão. Saiba mais sobre o selo e os detalhes para a inscrição em gov.br/MEC. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Olha só, a Lucília falou aí dessa prorrogação do prazo, né, e do selo Petronilha, né, mas eu queria falar um pouco mais aqui sobre essa questão da educação para as relações étnico-raciais. O que é isso? É uma ação educacional para valorizar a diversidade brasileira e, no final das contas, combater o racismo. É preciso reconhecer a diversidade brasileira, valorizar a história, a cultura, a identidade do povo negro, dos povos indígenas e quilombolas, promover a inclusão desses grupos étnicos afro-brasileiros, indígenas e também os imigrantes, né? Então, ações que podem ser feitas nessa questão da educação das relações étnico-raciais. Propor conteúdos curriculares que abranjam a história, a cultura, a identidade dos povos, dar visibilidade às diferentes culturas, cultura indígena, cultura africana, valorizar as identidades que estão ali, muitas vezes presentes, né, na própria sala de aula, criar materiais para apresentar essa diversidade de uma forma educativa e promover sempre o debate étnico-racial. Tudo isso está previsto numa lei que a Lucília falou aí, né, na matéria, de 2003, é a Lei 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica. O prazo, então, para você que trabalha na educação se inscrever nesse selo Petronilha, que é nada mais nada menos do que um reconhecimento desse esforço todo, foi ampliado até 17 de abril.
Você sabe como acessar o crédito do trabalhador? O empréstimo consignado com garantia do FGTS para quem trabalha na iniciativa privada já liberou 2 bilhões e 800 milhões de reais em empréstimos, segundo o último balanço. Lademir Filipim tem mais informações. Até às 17 horas dessa segunda-feira, dia 1º, o crédito do trabalhador já havia liberado 2 bilhões e 800 milhões de reais em empréstimos consignados para 452.445 trabalhadores. No total, foram firmados 453.494 contratos com parcela média de R$ 349,20 e prazo médio de 18 meses. O valor médio do crédito concedido por trabalhador foi de R$ 6.240,57. Os dados do dia 31 mostram que mais de 2,3 bilhões de reais foram liberados em empréstimos consignados. Do total, 402,9 milhões de reais beneficiaram 104.747 trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Para aqueles com renda entre 2 e 4 salários mínimos, foram destinados R$ 656.900.000 reais, atendendo 117.840 pessoas. Já os trabalhadores que recebem de 4 a 8 salários mínimos contrataram 472,9 milhões de reais, distribuídos entre 72.678 beneficiários. Por fim, para quem ganha acima de 8 salários mínimos, foram liberados 801,1 milhões de reais, contemplando 76.361 trabalhadores. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Chegou a hora de receber a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, para contar em primeira mão os destaques de hoje. Alô, Mari, boa tarde. Oi, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Rádio Gov. Luciano, você sabe que hoje é Dia Nacional de Conscientização do Autismo, né? Verdade. Do transtorno do espectro autista. E aí a gente vai abordar esse tema, Dia Mundial. Dia Mundial. A gente vai abordar esse tema sob a ótica do acesso a direitos, assim, né? As pessoas com transtorno do espectro autista, muitas vezes, precisam sair carregando laudos, exames, etc., para comprovar que tem essa condição e para acessar alguns direitos preferenciais, enfim, para comprovar mesmo a sua condição. E aí a gente vai trazer uma matéria que mostra que esse pessoal é o grupo com deficiência que mais emitiu a nova Carteira de Identidade Nacional. A nova Carteira de Identidade Nacional, ela tem a previsão de trazer já essa informação, né? Quando a pessoa tem algum tipo de deficiência, a nova SIM, que a gente chama, né? Ela já vem ali com essa informação. Facilita, né? E aí, das 374 mil pessoas com deficiência que já tiraram a nova carteira, o pessoal do transtorno do espectro autista representa 220 mil pessoas já. E aí, como eu disse, né, isso facilita atendimento prioritário em locais públicos, acessar medicamentos de alto custo pelo SUS, por exemplo. Tudo isso sem a pessoa precisar ficar carregando laudos e outros documentos. Aliás, sobre a Carteira de Identidade Nacional, a nova, né, sim, a gente tem também uma outra reportagem explicando melhor como ela funciona. As crianças e os adolescentes são os recordistas na emissão, né, entre todos os grupos. Crianças e adolescentes são os recordistas na emissão da nova SIM. E aí ela tem algumas vantagens importantes também. Uma delas é a questão da segurança, né? Com a Carteira de Identidade Nacional, a pessoa ela não tem esse negócio que tem hoje no RG de você poder tirar um em cada estado do país. A pessoa fica ali com o número único do CPF e aí ela pode
ela é válida em todo o território nacional. E aí, ela também dá direito a padrão ouro lá no GovBR, acesso aos serviços públicos. Tem muita vantagem, a gente vai trazer tudo isso na Voz do Brasil daqui a pouco. Daqui a pouco, 7 da noite, em todas as rádios do Brasil. Eu e você, Jazinho, Luciano. Valeu, Mari, obrigado. E agora uma última notícia, essa é para votar e para torcer, hein? Porque o Brasil recebeu 11 indicações na 32ª edição do World Travel Awards América do Sul, considerado o Oscar do turismo. A premiação anual contempla os destinos turísticos que se destacaram no último ano e são considerados referência em diversas categorias do setor. A Embratur concorre ao prêmio na categoria de principal agência de promoção de turismo da América do Sul. Entre as categorias de turismo brasileiras que concorrem neste ano estão principal destino, aventura, cruzeiros, cultural, gastronômico, natureza, entre outras. E você pode votar. É só acessar embratur.com.br para mais informações. E assim estamos chegando ao fim do nosso assunto federal, prometendo voltar amanhã às 4 da tarde. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.